Vamos começar do começo. Impacto da saída do Moro. Qual que é o impacto da saída do Moro no governo Bolsonaro, de 0 a 10? Vamos falar do lado positivo, vamos falar de TechPix um pouco, vamos falar de coisa boa. Qual que é a chance do governo conseguir retomar a governabilidade, Guedes conseguir retomar as reformas que estavam sendo propostas? Qual que é a chance disso acontecer? Qual que é a chance do Guedes ainda ficar no governo? Então, obviamente, 2020 é um ano perdido em todas as esferas, podendo, inclusive, a gente perder 2021. Em relação à Bolsa... Bate quanto? Bem simples, na direto e reto, não enrola não. Bate você quanto? Acredita? Quanto que a Bolsa bate? De 0 a 10, qual que é a chance de ter um impeachment? Esse governo acabou da forma como está, não tem governabilidade, as pessoas de dentro do próprio governo não confiam no presidente. Quais são os próximos passos? O que vai acontecer amanhã? Amanhã é sábado, mas vai acontecer coisa. O que acontece amanhã? O que acontece domingo? O que acontece... Você que está acertando aí praticamente todos os cenários que você colocou estão acontecendo, infelizmente. O que acontece daqui para frente? Não coloque... Eu acho que ele não entra julho de 2021 como presidente, tá? Para mim, ele vai acontecer o impeachment de qualquer forma. Só para avisar, tô começando a organizar agora uma manifestação, deve ocorrer domingo, contra o Instagram, contra as redes de internet, enfim, contra todo mundo. Agora também comecei a me revoltar aqui, a gente tá fazendo uma live, um assunto super importante, e o Instagram, a internet não colaboram. Só para começar aqui, só para anunciar de novo, né? Guto Ferreira, analista político econômico e sócio da Solomon's Brain, ex-membro da equipe do Paulo Guedes. E é o cara que acertou quase tudo que está acontecendo, ele acertou, por isso que a gente ouve ele, né? Quem acerta o passado não é uma garantia, mas tende a acertar o futuro. Vou até fazer aqui um spoiler, dar uma resumida. O Guto falando que simplesmente o governo Bolsonaro acabou, tem chance zero do governo conseguir retomar a governabilidade. Acabou o governo. Agora precisa ver até quando vai durar, se vai durar até o final ou se vai ter um processo de impeachment, né? É isso que o Guto estava falando aqui pra gente. Péssimas notícias, né? Não basta já o coronavírus, ainda vem essa crise política aqui no Brasil. Péssimo. Calma aí que ele tá entrando, vamos ver se conecta, né? Internet. Eu acho que foi a BIM que desligou a minha live. Caramba, tá assim, meu? O negócio tá feio. Não, porque eu sei que você é assim com os militares, não vê não. Os militares gostam de você. Eu gosto muito deles também. Vamos começar do começo, Guto? Vambora! Brasília censurou o Guto, olha a Samanta aqui. Vamos começar do começo. Impacto da saída do Moro. Qual que é o impacto da saída do Moro no governo Bolsonaro, de 0 a 10? De 0 a 10 a 500, ele acabou com o governo do presidente porque ele representava o ponto de maior credibilidade, que era o combate à corrupção. Então, abre um flanco muito grande de críticas ao Bolsonaro, sobretudo porque, ao que parece, ele estava tentando fazer uma interferência para preservar os seus dois filhos, né, o mais velho e o Carlos. A gente estava falando, né, quando parou o som, chance do governo, vamos falar do lado positivo, vamos falar de TechPix um pouco, vamos falar de coisa boa. Qual que é a chance do governo conseguir retomar a governabilidade, Guedes conseguir retomar as reformas que estavam sendo propostas? Qual que é a chance disso acontecer? A chance do governo retomar a governabilidade é zero, por dois motivos. Ele até poderia estar tendo uma discussão agora sobre cargos do pessoal do Centrão, né, do que é conhecido como Centrão. Só que se o Bolsonaro faz isso, ele acaba abrindo um outro flanco com o pessoal que votou nele que não queria isso, que era a tal da velha política. Então, assim, a governabilidade já foi prejudicada. O Guedes, nesse momento, não vai conseguir emplacar nenhuma reforma, apesar das reformas estarem no horizonte de aprovação, porque o Brasil tem que estar preparado para os próximos 3, 4 anos de muita dificuldade, porque a gente vai ter um protecionismo muito grande de todas as grandes nações do mundo capitalistas, né? E o Brasil, obviamente, vai precisar ter as reformas aprovadas para ter um sistema produtivo com mais capacidade. Qual que é a chance do Guedes ainda ficar no governo? Para mim, nas nossas análises aqui nos cenários todos, ele sai até setembro, mas eu não ficaria surpreso se ele saísse agora em julho. Não é a pauta liberal que está imperando nesse momento, não é a pauta haykiana que está imperando nesse momento, é a pauta de Keynes, é a intervenção do Estado na economia. Isso é totalmente fora do mundo do Guedes, fora do que ele concorda, então eu acho
que ele segue o caminho do Moro em breve. Bom, resumindo, tem 3 pilares de sustentação, né? O governo, basicamente. Um é o apoio popular, que vem caindo, ainda existe, mas vem caindo e deve cair forte agora com a saída do Moro. A outra é o Guedes, do ponto de vista de sustentação econômica, de retomada econômica, a esperança do Brasil voltar a crescer, retomada do emprego. E a terceira era o Moro, né? Então, Moro, Guedes e apoio popular. Moro acabou. O Moro acabou. O e Guedes, ainda vai atirar. O Guedes, na verdade, já está alijado do governo, não está nem participando de algumas reuniões de discussões de retomada econômica. Isso internamente, ontem a Record, que é uma emissora aliada ao governo, fez 3 minutos de pancadaria em cima do Guedes, detonando mesmo as posições dele e as atitudes lá da equipe econômica. Agora, o apoio popular, é importante que a gente fale o seguinte, parte do apoio que ainda resta ao presidente, que não é pequeno, 35%, 40% de aprovação ao presidente, mas uma boa parte disso era de apoio ao Moro, muito mais ao Moro do que ao Bolsonaro e muito mais apoio ao Guedes do que ao Bolsonaro. No momento que ele perde o apoio do Moro, certamente o patamar dele vai para baixo aí de 35%, talvez até para baixo de 30%. Se perder o Guedes, obviamente, mas a gente acha que o governo já acabou, não tem mais condição, ele não tem mais condição de propor governabilidade e de comandar o país. E hoje me fizeram uma pergunta, como que os militares comportariam num possível processo de impeachment, enfim. Aí o pessoal perguntou, mas o Bolsonaro vai recorrer aos militares. Você vai recorrer. Agora a questão é, os militares vão apoiar? Porque o segundo homem também é um militar, que é o Mourão. O papel dos militares. Os militares, obviamente, por uma questão de função constitucional, eles respeitam a hierarquia do comandante em chefe, que é o presidente da República hoje, o presidente Bolsonaro. Mas não é novidade nos corredores de Brasília, no subsolo de Brasília, que todos já torcem, ou a grande maioria do alto escalão, torce para que o Mourão assuma, porque o Mourão, ele além de ser um general muito respeitado aqui fora do país, ele é considerado até pela esquerda um ponto apaziguador no momento em que o Brasil precisa de calma e precisa de comando para enfrentar, sobretudo, a crise do Covid. Hoje não, esse ano, 2020, esquece qualquer tipo de reforma, não tem mais nada para fazer. Não tem como, Fábio, não tem não como, tem pauta. Porque nós estamos discutindo até se vai ter eleição, não tem como fazer esse debate. E outra, o debate hoje na Câmara dos Deputados e no Senado está acontecendo, uma boa parte, ou a maioria, via virtual. Esse tipo de debate de reforma não consegue se fazer via virtual. Existem momentos que os parlamentares realmente têm que ter réplica, tréplica, oposição, minoria, situação, governo. Tudo isso tem que acontecer no ambiente do parlamento, né? Então não é porque o parlamento não quer fazer, é porque não há condições hoje estruturais de se debater uma reforma como ela deve ser debatida. E isso sem falar da crise política. Mesmo se não tivesse crise política, não teria nada esse ano. Acabou o ano. Cara, seria muito difícil aprovar qualquer reforma. Uma tributária, se fosse, seria fatiada. E fatiada aprovando uma pequena parte dela, o que já seria um grande problema. Ou a reforma administrativa, que você tem um lobby também muito grande dos funcionários públicos por trás, que não querem perder também aquilo para que eles prestaram concurso, que era a estabilidade. Não querem atualizar o sistema. Então, obviamente, 2020 é um ano perdido em todas as esferas, podendo, inclusive, a gente perder 2021. Caraca, como é que fica a Bolsa nesse cenário bizarro? Duas crises violentíssimas. Perguntaram aí se a prioridade era Covid, economia e política. Eu vou nessa linha mesmo. Prioridade Covid, saúde das pessoas, prioridade depois. Até porque se elas saírem bem dessa situação, elas vão poder consumir mais depois. Depois da economia, o brasileiro já vinha sem poder de compra. Antes do mandato do Bolsonaro, vamos ser justos também, já não tinha poder de compra antes, mas permanece não tendo poder de compra e vai piorar. A gente deve ter pelo menos aí 30% a mais do número de desempregados e só depois, obviamente, pensar na questão das eleições. Em relação à Bolsa... Bate quanto? Bem simples, na direto e reto, não enrola não. Bate quanto? Acredita? Quanto que a Bolsa bate? Pouquinho abaixo de 60, mas não muito abaixo disso. Tá. 59 para 61, com a atual conjuntura que nós estamos enxergando, eu ficaria feliz que ela tivesse desse patamar para cima. Mas não se descarta, como nós falamos do dólar aquela vez, antes do isolamento aí, não se descarta que ela vá para um patamar inferior. E aí
é o caos absoluto. Eu tinha falado Bolsa, lembra? Eu falei, Bolsa vai ficar perto de 50, né? Por causa do Covid. Falaram aí, 40 ou 50. Se bater 40, pode fechar a Bovespa, porque pode fechar, porque aí é uma depressão que ninguém mais recupera nada, né? A gente costuma dizer o seguinte, ela bateu 116. Mas você tinha falado que na crise a B3 deveria fechar, né? E, cara, apesar de ser uma coisa muito fora do padrão do capitalismo e dos liberais como eu, e eu me considero ultraliberal, você preserva os papéis de empresas que vão estar valendo nada daqui a pouco. Para você ter uma especulação em cima das empresas no momento de crise, como no Brasil, em que você não consegue proteger o mercado, porque a gente não tem o poder financeiro de um Estados Unidos. A gente não tem a máquina de dólar. Cara, você vai ter uma zona de nego comprando a preço de banana uma via varejo, que desmontou, derreteu, entendeu? Então isso eu acho que preservariam as empresas sólidas. Agora, eu nem ia falar de ações, mas agora, nesse cenário, Covid, estrago econômico violento, PIB deve recuar 5 pontos, somados agora a crise que acho que não tem mais como voltar atrás, né? A crise está aí, daqui a pouco o Moro vai ser chamado para prestar esclarecimentos, vai mostrar prova, etc. Aí vão tentar fazer impeachment, enfim. O que vai acontecer? Me fala alguns papéis aí que vão ser... Hoje me perguntaram isso, falei, quem depende de cenário interno tá ferrado. Cara, eu não abri o meu corretor hoje, o meu aplicativo da corretora. Claro, você tá comprado em dólar, aí é fácil, né? Eu tô bastante posicionado em dólar. Isso é uma verdade desde o ano passado, quando o dólar estava 3,50 e alguma coisa, se eu não me engano. Então, alguns apostam certo. Mas em relação aos papéis, eu sempre costumo dizer o seguinte: apostem sempre em bolsa a médio e longo prazo. Existem os que ganham dinheiro a curto prazo, tradando direto? Existe. Mas o meu perfil, e olha que eu tenho um perfil de papéis, inclusive às vezes arriscados, assim, tipo Oi. Eu também tenho uma migalhinha lá. Você sabe que eu tenho uma posição em Oi. Então, assim, eu aposto nela. Eu comprei Oi a 48 centavos e aposto que daqui a 1 ano e meio ela vai estar R$2. Nada, eu tripliquei o negócio, quadrupliquei. O que mais você tem aí? Agora, então, assim, hoje, por exemplo, assim, o que eu apostaria que é a minha carteira, tá? Eu aposto em VEG, eu aposto em tudo que pode tudo que pode movimentar a economia. A VEG é uma. Empresas que trabalham, por exemplo, hoje, papelão, celulose, papelão e embalagem, está em baixa. Por que está em baixa? Porque o consumo está em baixa. Então você não tem onde fazer embalagem. Para que você vai fazer embalagem se não tem o que vender? Sim. Porém, no momento de retomada da economia, o papel o setor de papelão, ele é termômetro de economia. Então eu mantenho o Klabin na carteira. Petrobras, eu mantenho não pelo cenário internacional do petróleo. Eu mantenho porque a gestão hoje na Petrobras concordo, faz com que ela seja uma belíssima empresa em matéria de gestão. Isso permite que ela possa pivotar para negócios diferentes em algum momento, caso o petróleo fique inviável daqui a 10, 15, 20 anos ou até mesmo mais recente. O que mais? Que mais que tem? Tem o Oi, mas a Oi é uma aposta pessoal minha, porque eu acho que ela vai ser comprada por alguma empresa grande chinesa ou americana por conta do 5G. O setor de comunicação no Brasil, ele é que nem o bancário, ele é ultra regulado e pequeno. Você tem TIM, Vivo, Claro e Oi. Então a Oi tem uma fatia aqui, mas ela é menorzinha, então alguém pode chegar. A pessoa perguntou aí de Uzi Minas. Eu tenho o CSN na carteira. Tá? Tenho uma única de varejo. Todo mundo fala de varejo, mas por eu conhecer o perfil do Fred, que é o filho da Luísa Trajano... Gênio. Lá atrás, em 2018, o Fred começou uma revolução no Magazine Luiza e eu tenho bastante Magalu e estou muito feliz porque ele subiu uma cacetada aí nas últimas semanas. É uma das poucas que deve sobreviver e sobreviver muito bem. Exato, vai comprar outras, vai incorporar. Os caras, cara... Eu falo, hoje o Magalu é uma empresa de tecnologia e logística, não é uma empresa de varejo. É isso aí. Então eu tenho essas, não estou lembrando de outras. Tem muita coisa em multimercado, de fundo multimercado e cambial. Cambial é onde eu estou posicionado na maioria, mas eu devo mudar o cambial passando um pouquinho dessa crise aí. Quando eu perceber que o dólar vai acomodar, eu... eu tenho Itaú. Eu tenho Itaú também. Itaú ou Itaúsa? Não, eu tenho Itaú mesmo. Porque o Itaú, eu acho que é um banco... o setor bancário ele é sólido, né? É a ação que eu mais gosto é Itaú. Cara, setor sólido, pequeno... O setor que eu mais gosto é o financeiro. Ultra regulado, com muita liquidez, tô feliz.
E agora vão ter, acho que, uma vantagem competitiva frente aos bancos digitais, porque vai faltar dinheiro para os bancos digitais no meio desse caos. Né? A liquidez vai fazer uma grande diferença nos próximos anos, só. Olha o pessoal brincando de CVC. CVC eu não posso falar porque eu tenho uma ligação lá com o pessoal lá, mas eu não recomendo desse momento. Não recomendo mesmo. E aposto muito, eu tenho investimento em startup, né? Tenho bastante coisa com a Bolsa Nova Investimentos, o João Kepler, que você entrevistou, e acertadamente você disse que ele conhece mais do que eu, ele é meu mentor para investimento em startup, ele e o Pierre Schurman. Não, o cara ele é um mito nas startups, né? Conhece demais. O time da Bolsa Nova é muito bom, cara. Tô voltando aqui, que todo mundo quer saber aqui da crise. De 0 a 10, qual que é a chance de ter um impeachment? Hoje? 8. Hoje, 8. Resumindo, é quase certo que vai haver um impeachment, porque provavelmente... Você sabe o que aconteceu? A entrevista do Bolsonaro hoje, às 5 da tarde, foi desastrosa. Porque ele tentou chamar o Moro de mentiroso, falando que ele restabeleceria a verdade, falou nada com nada, falou uma pá de groselha, só faltou confirmar o que o Moro tinha falado na coletiva das 11 da manhã, e agora à noite o Moro vem e apresenta... Cara, o WhatsApp não tem como. Você sabe que eu passei por isso quando saí do Ministério da Economia. Aliás, o presidente hoje, na entrevista dele, quando ele falou do Inmetro, ele confirmou 100% das denúncias que eu tinha feito à época. Eu lembro bem. Exato. Não, esse aí, resumindo, não tem mais governo. Não acabou tem mais governo. Esse governo acabou da forma como está, não tem governabilidade, as pessoas de dentro do próprio governo não confiam no presidente. O núcleo militar, por uma questão hierárquica, obviamente respeita o presidente, mas não confia nele. Paulo Guedes, obviamente, já não confia no presidente. Isso faz com que o governo ele não tenha mais condição. O presidente da República precisa de condições para governar o país. Sim. Quem provém essas condições? Em primeiro lugar, ele próprio tem que ser uma pessoa mais mediadora e não tanto do conflito, um conflito desnecessário. E ele não pode usar o Estado para proteger a própria família. Então esse é um dos calcanhares de Aquiles que ele tem hoje e que me faz acreditar que ele vai ser empichado aí em breve e o Mourão deve ser o próximo presidente do Brasil. Você tinha falado que todos os dias ele criou algum tipo de crise, hein? Em 1 ano e meio de governo não existiu um dia, contando com o período do governo de transição, que não tenha tido algum tipo de embate do presidente ou do governo. Isso é muito ruim. Nem Trump consegue isso, nem Obama consegue isso, nem o Putin consegue isso. Quer dizer, ele conseguiu algo inimaginável, além de não ter a estratégia, a ferramenta, a skill necessária para enfrentar essa tempestade perfeita que o Brasil está passando nesse momento. O que vai acontecer? Quais são os próximos passos? Bom, hoje o Moro saiu, deu uns tiros certeiros, de leve, mas muito certeiros, porque ele já está, com certeza, já sabe qual que vai ser a estratégia, né? O Moro é um estrategista, é um cara muito vaidoso, mas é um cara muito estrategista. Qual que vai ser os próximos passos? Ele vai apresentar a prova, ele vai no Congresso? A Procuradoria-Geral da República já pediu para que ele apresentasse, o Procurador-Geral da República, o Aras, já pediu autorização do Supremo para abrir inquérito para apuração das denúncias do Moro. Provavelmente ele vai comprovar todas as denúncias. Isso faz com que o Procurador-Geral da República, que foi indicado pelo presidente, foi escolhido, na verdade não indicado, foi escolhido pelo presidente da República, já esteja colocando o pé atrás e fala assim, eu não vou segurar isso daí. Mas já estava com problema com a PGR antes, né? Já porque os procuradores todos falavam assim, o Aras está do lado do, que é o PGR, está do lado do Bolsonaro e não está do lado do que defende a Procuradoria, que é o correto. Então agora tem a apresentação de provas. Obviamente, o Rodrigo Maia tem 24 pedidos na gaveta lá de impeachment do presidente da República. Não é, por todos os contatos que a gente tem com a classe política aqui, eu garanto para você que não é pauta do Rodrigo Maia, do Marcos Pereira e do Davi Alcolumbre abrirem um processo de impeachment. Mas o Supremo já deu para ele um prazo de 5 dias para ele se manifestar sobre um dos pedidos. Ele não pode deixar de manifestar. É uma função... Mas isso que você está falando, que não está na pauta o processo de impeachment, é antes da entrevista do Bolsonaro para a CNN lá, que ele detonou o Maia? Ou depois? Já não estava. Não, já não Não, tá. mas e depois? Não, também não entra. Vou te falar uma coisa. O Rodrigo Maia tem sido um presidente muito agregador. A gente tem que criticar e tem que fazer, assim como o Bolsonaro, tem que criticar e tem que bater palma quando tem que bater também. Você diz agregador no sentido de articulação, é isso? Sem dúvida. Não existiria
reforma da Previdência sem 100% da articulação do Rodrigo Maia. O governo não tinha articulação para isso. E ele está sendo muito correto, porque ele acha que o momento é de enfrentamento do Covid e não do impeachment. Mas, obviamente, no momento em que o Supremo manda ele se manifestar, porque é uma responsabilidade funcional do presidente da Câmara se manifestar sobre todos os pedidos de impeachment, ou arquivá-los ou tocar para frente, em algum momento, um desses 24, ainda mais agora, em se comprovando esse crime de responsabilidade, certamente o processo vai andar em algum momento agora. Quais são os próximos passos? O que vai acontecer amanhã? Amanhã é sábado, mas vai acontecer coisa. O que acontece amanhã? O que acontece domingo? O que acontece... Você que está acertando aí praticamente todos os cenários que você colocou estão acontecendo, infelizmente. Cara, o que acontece daqui para frente? Cara, eu acordei hoje, 3h40 da manhã, com a notícia de que o Moro seria que o Valeixo tinha sido exonerado. Mas o então, que é isso? O que é? Você tem contato com o Diário Oficial que te liga de madrugada, né? Nós temos muitos contatos aqui, por isso que a gente faz análises de cenário político-econômicos. Mas, assim... E você tem clientes estrangeiros do outro lado do mundo também? Também tenho, graças a Deus. A gente acordou, isso significa o quê? Significa que Brasília não dorme. Não tem cadeira vazia em Brasília, e aqui o térreo e o subsolo funcionam a todo momento. Então, assim, várias discussões e reuniões políticas estão sendo feitas nesse momento para tentar o quê? A maioria está tentando apaziguar, tá? Por que a maioria... Sério que a maioria está tentando apaziguar? Tá, sabe por quê? Voltei. A maioria está tentando apaziguar porque pro Brasil é muito ruim. Internet da Oi é boa. É muito ruim a gente enfrentar várias guerras ao mesmo tempo. A gente não tem condição como Estado, a gente não se preparou nos últimos 30 anos como Estado para enfrentar Covid, problema econômico e impeachment de presidente. Então, acho que nenhum país. O Brasil, né, tem uma situação delicada social e econômica aí que tem que ser levada em consideração. Agora, caso o presidente não coloque, eu acho que ele não entra julho de 2021 como presidente, tá? Para mim, ele vai acontecer o impeachment de qualquer forma. Acho que é um caminho sem volta. A personalidade... Ele não eu renuncia, acho que ele não renuncia, salvo se entrar algum tipo de acordo para que os filhos não sejam presos. Eu acho que a gente pode caminhar para um cenário de prisão de um dos filhos por conta das investigações no Rio de Janeiro. Pode caminhar, tá? Acho que é provável, ainda mais agora que ele arrumou briga com todo mundo. Se as investigações forem sólidas, acho que é um caminho sem volta. Nesse cenário, eu acho que para preservar, talvez ele faça um acordo e peça para sair. Agora, se ele não fizer isso, certamente ele vai sangrar até o final, ou não vai mais governar e vai ter que entregar esse governo, ainda que de forma branca, para outros partidos governarem. Ainda assim, eu acredito que se ele passa por 2020, ele não entra julho de 21.